Boa tarde, pessoal. Obrigado aí pela presença de todo mundo. Vamos começar aí mais um bate-papo da TS, né? De uma série que a TS está fazendo, trazendo convidados, trazendo pessoas sempre do mercado de varejo. Eu sou o Nelson Ribeiro, gerente comercial. Vou fazer hoje aqui, mediar, né, um bate-papo com Rafael Ferrari, Catrine Sabadini. São pessoas que eu vou deixar que eles se apresentem. Mas, obviamente, eu queria falar uma coisa, né? Está cheio de assunto, né, sobre o comércio eletrônico, o comércio digital, a internet, tudo isso, né? Digitalização de tudo. Mas o bacana é que, dessa vez, a TS trouxe pessoas que, além de estudiosos, além também que são entendedores desse assunto, nós temos gente que faz, né? Catrine, Rafael, senta lá do lado do lojista, na cadeira do lado dele, dentro da empresa dele, e vai passo a passo, de mão dada, acompanha a implantação, acompanha treinamento, vê custo, ajuda de planilha. Então, acho que bacana, e aí é por onde começar e como fazer, né? Porque o assunto é muito forte, né? De e-commerce, de tudo, muito, muito, muito forte. Então, a TS trouxe esse assunto, mas o que a gente tentou hoje passar uma canetinha diferente lá? É que a gente quer mostrar hoje com planilha, com número, onde vou começar, como vou começar, o que eu preciso de investir aqui no meu primeiro passo, né? Instagram, o Facebook, a rede social, todo mundo vai falar um pouco disso aí, só que falar assim, de uma forma que, quando terminar essa live, muitos de vocês podem começar a fazer a operação. Já vai ter um para casa para você falar assim, bom, tal coisa, tal passo, eu já vou fazer nesse instante, vou fazer nesse minuto. Então, vou pedir aí, seguindo o cavalheirismo, as damas primeiro, né, Catrine? Por favor, se apresente para o nosso grupo. Obrigado pela sua participação. Obrigada a você, Nelson, pelo convite. Boa tarde, pessoal. É um prazer enorme estar aqui, junto com um grande parceiro ATS e com o Rafael também, o Rafa. Não vou chamar de Rafael, porque é Rafa, já é parceiro, já é brother, não tem como. É um prazer enorme estar aqui com vocês. O tema super relevante, né? Um tema que está todo mundo falando muito, principalmente nesse momento de pandemia, onde o assunto tornou-se ainda mais relevante, né? Então, me apresentando de antemão, eu sou Catrine Sampaio, sou da JN2, a gente trabalha aqui com plataforma de e-commerce. Nós trabalhamos exclusivamente com a plataforma Magento, que, para quem não conhece, é uma das maiores plataformas de e-commerce do mundo. Então, a grande vantagem é que aqui a gente consegue pegar e caminhar junto com o cliente. Aquele que está começando o seu e-commerce, é pegar ele desde o início e acompanhar esse crescimento dele até que ele se torne um grande varejista no online também. Então, o nosso papel aqui na JN2, não sozinho, obviamente que com parceiros, com ferramentas, é ajudar o lojista nesse momento. Eu tenho 15 anos de experiência aí no mercado de tecnologia, comecei com ERP e depois atuando aqui na JN2 já há 3 anos, exclusivamente com plataformas. Então, espero que eu possa contribuir com vocês e aprender também com esses dois feras que estão aí hoje comigo. Obrigado, Catrine. Vamos lá. Rafael Ferrari, fala um pouco de você, como é que é? Como é o Rafael, o que ele está fazendo nesse mercado novo aí para a gente? É isso aí, cara. Nelson, primeiro, obrigado aí pelo convite, cara. Prazerzão estar falando com vocês aí, principalmente com a galera toda aí da ATS, junto com a JN2, cara. Prazerzão. Esse mercado é muito pequeno, né, cara? Então a gente acaba tendo muito cliente em comum, a gente sempre acaba se encontrando no mercado, então é sempre muito importante a gente estar unido. E mais do que a gente estar unido entre os players de mercado de e-commerce, é muito importante a gente estar unido também com o nosso cliente, né? Eu tenho uma agência de e-commerce focado, uma agência de marketing digital focada em e-commerce. 90% dos clientes da agência são de e-commerce e, cara, assim, a gente está no mercado aí desde 2011, 2012 e sabe uma coisa bem interessante que eu acabei aprendendo nessa jornada toda, cara? Que assim, lá na Sanders a gente tem cliente de tudo que é tipo de tamanho. Tem cliente grande, tem cliente médio, tem cliente pequeno, mas só que, cara, os desafios deles são muito parecidos, né? Sabe sabe o que muda realmente? É que o grande, ele tem um pouco mais de dinheiro para errar. Se ele errar, ele continua lá, cara, entende? Agora, o PME, o pequeno, o cara que está começando, não.
ele não tem margem para erro, ou pelo menos ele não tem muita margem para erro, né? Então, começar direito, cara, se tornou o meu grande propósito hoje no mercado. Se você perguntasse para mim, Rafa, o que você faz? Cara, assim, eu poderia falar que eu sou especializado em marketing digital para e-commerce. Mas o que eu faço mesmo, cara, eu ajudo as pessoas a não entrarem errado no e-commerce para ela não quebrar daqui 1 ano, 2 anos, entende? Tem muita gente, infelizmente, que ela já entra quebrada e não sabe ainda. Sabe por quê? Porque ela não se planejou, porque ela não desenhou o modelo de negócio dela do mesmo jeito que ela faria, Nelson e Catrine, olha só, do mesmo jeito que ela faria se fosse um negócio físico. Cara, e-commerce nada mais é do que comércio. O que muda é a mídia, né? E é justamente isso que a gente vai tentar trazer aqui para essa galera. Do meu lado, cara, assim, eu vou falar bastante sobre marketing digital para e-commerce, sobre como iniciar uma operação de maneira saudável e, assim, o conhecimento de vocês dois vai fazer justamente a diferença do lado da operação do lojista, na escolha da plataforma, cara, enfim. Eu brinco que é uma salada que tudo junto faz um tempero muito bom. Ok. Obrigado, Rafael. É isso que a gente quer ouvir. Eu acho que esse grupo todo que está aqui hoje é exatamente para isso aí. A gente nunca tem receita do sucesso total, mas acho que a experiência de mercado traz a receita do fracasso. Sabendo que dá para ter fracasso, eu acho que dá para a gente conduzir com as pessoas, né? Lembrando a todo mundo presente aí, antes de começar aqui nossas perguntas, que ao final da nossa live de hoje, quem quiser se inscrever aí pode ter um bate-papo separado da sua empresa, com o Rafael, comigo, com a Catrine, para a gente fazer aí uma consultoria rápida, um desenho rápido, falando de tudo que vai ser dito aqui, só que aí especialmente direcionado para a sua empresa, né? Então, vou começar aqui. O tal do novo, né? Que tem muita gente que não gosta dessa expressão, não está usando a expressão. Eu, particularmente, acho que nós estamos só com o primeiro novo, né? É o novo primeiro. O novo, o segundo novo, é depois de 6 meses, 1 ano, que a gente tiver com todas as práticas que são implementadas agora, que fomos impelidos a fazer. E aí, nesse momento, acho que a gente vai estar com o novo, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas de alguma forma a gente sabe que mudou bastante. E isso não deve apavorar ninguém, e eu acho que com profissionais corretos, com a forma correta, com ferramentas corretas, vai desenvolver qualquer tipo de trabalho em qualquer lugar. A primeira pergunta, vou dedicar aí ao Rafael, a gente vai trocando entre nós três aí. Por onde começar, Rafael? Eu tenho o meu vizinho que falou que a cunhada da prima, da irmã dele, abriu o Instagram e ficou rica. Então, como é que é? Só eu subir lá Instagram, TS, bombar na rede social, como é que eu preparo marca, como é que é? Qual é o meu primeiro passo? Eu que estou na loja aqui, pensando, quero entrar nesse mundo. Conta pra gente. Show de bola. Cara, essa brincadeira que você fez é justamente, cara, assim, a brincadeira que eu faço também quando eu começo esse papo, cara. E assim, eu tô numa batalha muito grande no mercado para justamente desconstruir esse tipo de visão, cara. Que assim, coloquei uma loja virtual no ar, ativei o meu Instagram, pronto. Comecei a impulsionar, tô vendendo. Cara, não, o caminho não é esse, cara. Esquece. Primeiro que assim, se a gente for falar única e exclusivamente de impulsionamento de post, quando você faz um impulsionamento de post no Instagram, no Face, etc., começa pelo algoritmo da meta da campanha que você está fazendo. Quando você vai lá e impulsiona pelo seu celular, aqui no Instagram, tudo bonitinho, cara, o que você está falando para o Facebook e para o Instagram é que você quer alcance de pessoas para interagir com o seu post. Só isso. Ele não vai se preocupar se o público que ele está buscando lá é um público que está focado numa venda, entende? Para isso, você precisa criar uma campanha realmente com foco em venda, com objetivo de venda, para o algoritmo dele buscar as pessoas que têm mais condição de venda em si, entende? Só que assim, antes da sua campanha, olha só que interessante, Nelson, antes da sua campanha, tem uma lição de casa muito grande que a gente precisa fazer para poder garantir que, assim, depois que eu tiver uma demanda, se Deus quiser eu vou ter uma demanda, eu vou ter as pessoas chegando no meu site, eu vou conseguir entregar esse negócio, cara. Porque tem gente que não faz o mínimo, entende? Tem gente que não prevê, por exemplo, né? Como que a gente estrutura a nossa operação com mix de produto, como que a gente estrutura a condição de pagamento ideal para o meu cliente, qual é a malha de entrega que eu vou ter. E olha só, tudo isso eu estou entrando nesses pontos, mesmo eu sendo o cara do marketing, porque olha só, marketing digital não é marketing digital para e-commerce. Esquece, cara.
muda, entende? Muda completamente. Um cara que faz marketing digital, o lojista que vai pensar no marketing digital para a loja dele, ele precisa se atentar ao mix de produto, ele precisa se atentar à estruturação da loja dele, a categorização, tem um monte de coisa que acaba impactando. Eu tenho aqui, se você me permitir, Nelson, posso compartilhar 3 minutos da minha tela? Coisa rápida? Claro. Legal. Vamos lá. Show de bola. Você consegue liberar para mim o compartilhamento? Esse aqui. Liberou? Ainda não. Ô Nelson, talvez você tenha que solicitar a Mariana, que ela está como anfitriã. E aí pode ser. Tranquilo. Depois eu compartilho, sem problema nenhum. Mas Nelson, pode seguir aí, que já está como anfitrião já, o Rafael. Show de bola. Ok. Olha Obrigado, só. Coisa rápida. Rafael, tá. Olha só o tamanho, né? O tamanho da lição de casa que o lojista precisa fazer, né? Ele precisa, antes de qualquer coisa, gente, saber onde ele quer chegar. Quando a gente fala aqui de metas e objetivos, cara, tem muita gente que sabe mais ou menos, legal, eu sei aqui então que eu quero vender tanto por mês. Mas, cara, assim, você ter meta separada de objetivo é importante porque o objetivo é o horizonte que você vai enxergar. O objetivo, cara, eu quero ser, no segmento de pet, referência do meu mercado. Legal, o que é a meta? É a quantificação disso. Legal, para eu ser referência, eu preciso vender tanto em tantos meses, entende? É óbvio que eu estou falando, certo? Mas eu garanto para vocês, por experiência da galera que chega aqui na agência, que 80% da galera não faz o download of mind disso. Não coloca isso numa planilha, não coloca isso num papel. E aí, cara, a gente entra depois aqui, olha só, escolha da plataforma ideal, qual que é o modelo de plataforma que você vai escolher, ERP, que é justamente, Nelson, onde você entra, escolha ideal do mix de produto, categorização ideal da sua loja, forma de pagamento, logística, público, cara, isso aqui assim, 90% da galera pula esse ponto, mas é o que justamente vai fazer com que o direcionamento do seu marketing, do seu negócio aconteça. Concorrente, e assim, não adianta só saber quem é o seu concorrente, você tem que chegar no nível, inclusive, de saber quantos acessos o seu concorrente tem. Se você sabe quantos acessos o seu concorrente tem, você consegue tirar uma meta de taxa de conversão, você consegue tirar uma média de pedidos que esse cara tem, multiplica pelo ticket médio, você consegue até saber a média que esse cara fatura por mês, entende? E aí você consegue entrar muito mais preparado para falar com esse cara, né? E aí, claro, definindo ali seus benefícios, né, suas ações de marketing. Quando eu falo de marketing, cara, assim, a gente tem que falar de marca e de brand, a gente tem que falar de brand, né, de marca e de performance. E quando a gente fala do lojista que está começando, cara, assim, não dá para ele ficar o tempo inteiro somente pensando na construção de marca. É importante, mas ele precisa também trabalhar o fundinho do funil, que são aquelas pessoas que estão ali um pouco mais perto da sua venda, seja no Google Ads, seja na rede social, seja, enfim, no canal que você for. Te interrompendo, Rafael, mas ontem a gente ouviu alguns palestrantes falar de uma coisa que eu achei tão bacana e que eu acho que para quem está ouvindo cada vez mais importante. Não dá para fazer talvez um Brasil todo ali naquela situação, mas atravessa a rua, faz o marketing no seu quarteirão, no seu bairro, cadastra essa turma que compra com você há 10 anos e você não sabe o sobrenome dessa pessoa e não sabe nem onde ele mora. Apesar de ele está na sua padaria, está na tua loja, conversando contigo ali o tempo todo. Então, esse desenho todo que você fala aí, a gente pode resumir que a primeira coisa é a organização do para casa. Em casa vai organização. Onde eu quero chegar e que tipo de produto que eu tenho, como é que eu vou analisar qual cliente, qual produto que eu vou subir. É isso mesmo? A gente pode pensar que, chamando na aqui, primeiro passo, vou olhar meu produto e minha marca dentro de casa. Exatamente. Aquilo é um checklist, né? Aquilo é o mínimo que a gente precisa ter desenhado para começar. Porque, assim, qual que é o pensamento das pessoas quando elas pensam em entrar no e-commerce? E a Catrine, cara, ela pode falar isso com mais propriedade do que eu. Eu preciso de uma plataforma. Fim. Eu tenho um produto para vender e eu preciso colocar isso no online. Fim. Mas não sabe todo o custo operacional que isso vai ter. E quando eu falo custo, não é custo nem financeiro, não, cara. É custo de mão de obra mesmo, do trabalho que a pessoa vai ter. Ela não sabe que ela precisa ter uma conexão com o sistema de back-office dela para ela conseguir dar escala. Rafa, eu preciso que... Tem muita pergunta, Nelson, que os meus alunos fazem. Cara, eu preciso ter um RP?
lógico que você precisa. Faz o seguinte, sobe sem RP. Tenha 10 vendas por dia só. Vamos ver, entra lá no site da prefeitura, por exemplo, emite uma nota. Vamos ver se vai conseguir entregar esses 10 pedidos aí, cara, no tempo hábil, entende? Então é isso. Aquele é um caminho que você precisa seguir para poder iniciar a sua operação, né? Sem pular. O ideal é que você não pule. Parece longo, mas, cara, assim, o que você fizer minimamente daquilo, você vai ter compreensão de aonde o seu negócio pode chegar, entende? Rafael, eu diria que uma pessoa totalmente que está dentro da loja agora, totalmente crua com o assunto, ela chama o Rafael para fazer uma reunião. Eu diria em 3 horas de reunião. Todo esse mapeamento que você nos deu uma prévia aí, fica pronto, identificado para ela? Fica porque, assim, quando a gente fala, né, de um checklist de ações, muita coisa ela já vai ter na cabeça dela, mas ela não sabe ainda. Por exemplo, quando eu falo ali de mapear o seu público, né? Mapear a sua categorização. Você fala assim, pô, eu tenho que fazer pesquisa para entender. Realmente, você tem, tá? Tem que fazer pesquisa. Claro. Mas, cara, tem muita coisa que você já tem na sua cabeça. O cara que tá ali na boca da loja, que tá ali, que nem você falou, que vende, tá no balcão e etc. Esse cara, ele já tem contato todo dia com o cliente dele. Ele já sabe o que o cara precisa para poder encontrar o produto, entende? E muitas vezes só tem que exercitar os questionamentos que ele precisa com as respostas que ele já tem para aquilo no papel. O mais importante, Nelson, é colocar no papel aqueles pontos, entende? Não é ir com a coisa na cabeça, cara. Tem planejar para acontecer, né? Planejar para acontecer. Catrine, conta para a gente um pouquinho, Catrine, quando o cliente chega lá para o primeiro e-commerce, quais são os passos que a JN2 já tem desenhados para ele não cair em nenhuma situação ruim de mercado, o checklist, como é que você conversa com ele, aonde você já dá a mão para ele ali, para essa pessoa que nem nunca ouviu falar no e-commerce, ela está lá de frente, bateu um papo, por exemplo, com o Rafael, fez um desenho, eu tenho métrica, eu tenho meta, eu tenho destino, agora eu vou atrás da plataforma. Aí cheguei na plataforma da Catrine lá. Como é que é, Catrine, que é a jornada do cliente nesse momento? O primeiro que quando tá com esse, já vem nesse passo, já é sensacional, né? Porque normalmente é o inverso. Normalmente o cliente chega na plataforma porque ele acha que é a primeira coisa que ele precisa resolver. E aí aqui dentro a gente precisa direcionar ele, falar, poxa, e aí? Você tem o RP? Não tem. Então, peraí que eu vou te direcionar para o RP. E o seu marketing digital, como é que é? Então, assim, aqui na JN2 a gente tem um atendimento muito consultivo nesse contato com o cliente. Então, o cliente chega para a gente, ele passa pelo time de pré-vendedores, onde o pré-vendedor vai entender qual que é o cenário dele, ver se ele realmente está no momento de entrar para o e-commerce agora. Se ele não tiver, ele vai ter um acompanhamento, a gente vai entregar conteúdo para ele, vai fornecer para ele artigos para que ele leia, entenda, tenha esse planejamento que o Rafa está falando com a gente, né? O mínimo de planejamento possível. Tem cliente que chega aqui para a gente e fala assim, não, eu quero ter um e-commerce, mas eu estou pensando ainda qual o produto que eu vou colocar, o que eu vou vender. Não, tá errado, né? Acho que a plataforma, ela precisa vir depois. Então, antes senta, é o que o Rafa falou, tira as ideias da cabeça, coloca no papel, se planeje, e aí sim a gente vai conversar. Ok, o cliente chegou aqui, já sabe o que vai vender, já tem a loja física dele, chegou aqui, vamos bater um papo, tá no momento, né? Pandemia, loja física fechada, precisamos ir para o e-commerce. Então, aí sim a gente tem novamente um contato com ele, num tom super consultivo, para ajudar ele a ir pelo caminho correto. Então, eu falo para ele de plataforma, é o que ele está buscando aqui comigo, mas, em paralelo, eu deixo muito claro para ele que não é a única coisa, né? A gente entrega aqui, como eu falei com vocês, a gente trabalha com a Magento, é uma das maiores plataformas de e-commerce aí do mundo. Estou falando de uma plataforma que Nike, Samsung, Adidas, Droga Raia utilizam essa plataforma, mas se o cara não tiver o mínimo de planejamento, se não tiver ali ferramentas primordiais e uma boa estratégia de marketing digital, o cara não vai vender. Eu estou entregando uma BMW na mão de um cara que ele não sabe fazer nada com essa BMW, mal dirige um Fusca. Então, assim, a gente começa e explica para ele, vamos começar devagar,
Vamos começar aos poucos. Ok, você tem uma BMW na mão, você não precisa utilizar tudo que tem na BMW. Vamos começar? Vamos fazer um feijão com arroz. E aí o feijão com arroz bem feito, subimos a loja, aí sim vamos partindo para as próximas funcionalidades, para as próximas integrações. Mas deixar claro para ele que sem o marketing digital, não chega ninguém na loja dele. É uma coisa que eu sempre falo, a gente conversa bastante, a loja virtual sem o marketing digital é como se você abrisse a sua loja no 8º andar de uma avenida super movimentada da sua cidade. É isso. Né? Se você não descer, não fizer um barulho lá embaixo, falar, eu tô aqui em cima, vem aqui, cara, ninguém vai lá. É isso. Então, ter a ciência de que nem sempre o que você vende pra caramba na sua loja física é o que você vai vender no e-commerce. Então, os públicos, eles podem ser diferentes, e aí é uma coisa que a gente orienta muito. Ele chega pra gente e fala, poxa, eu tenho 10 mil produtos cadastrados no meu ERP, eu vou subir os meus 10 mil produtos. Eu falo, não, calma, espera. Seleciona, vamos fazer um mix, porque esses 10 mil produtos, por mais que eles estejam cadastrados no ERP, você vai precisar complementar o cadastro dele na plataforma também. O ERP é um sistema de gestão interno, né? Você coloca informações ali para que vocês saibam o que aquele produto é, eu digo em questão de descrição, eu digo em questão de referência. Quando a gente manda ele para o e-commerce, precisa ter uma descrição comercial. A Catrine, quando chegar no e-commerce do Nelson, ela quer ver as informações como se eu estivesse perguntando ali para um vendedor na loja física. Né? Então, e aí até eu já estou até entrando, a gente vai atravessando aqui, né? Eu estou até entrando em assunto. Estamos juntos. Porque é isso mesmo, né? Quando eu entrar em uma loja virtual, já consegui sentir que eu sou daquela loja, né? Eu sou um adepto daquela marca, eu sinto aquela cor, eu sinto palavras parecidas, a condição de pagamento está sempre muito parecida, porque eu vejo muita gente falando se eu vou aumentar a venda em qualquer canal e se eu vou fidelizar meu cliente em qualquer canal. Eu acredito que a gente só fideliza cliente pela marca, é o atendimento e a marca, né? Antigamente, fidelizar um cliente era o toque quase que pessoal, né? A atitude corporal com ele na loja e tudo mais, e ser amigo dele, ser cortês com ele. Hoje em dia eu tenho que entregar rápido também, não é que essas coisas do passado não valham mais, mas eu tenho que entregar rápido, eu preciso de comodidade, eu preciso de preço inteligente para ele, eu preciso de produtos disponíveis de forma inteligente, né? Campanhas feitas do tipo massivas demais, às vezes no cliente pode afastá-lo também. Eu posso falar para a turma da sala aqui, então, conversando com vocês dois, que o primeiro ponto, depois que eu já decidi público mais ou menos, já tenho a minha meta, seria o primeiro ponto, é para quem eu vou vender, até para abrir minha loja física também. Organizar lá a minha casa, né? Entender como é que meu produto está, colocar ele bem fiscalmente, se ele tem grade, se ele é 42, se ele é A, se ele é B, se ele é M, entender quais as cores que eu tenho dele, porque depois que eu subir isso para a plataforma, já sobe meio como uma campanha acontecendo de venda, né? Fiscalmente entender isso, como é que eu vou criar as minhas etiquetas. Então, o primeiro passozinho para eu ir lá fora no e-commerce seria cuidar, vou brincar aqui entre aspas, da fábrica, da cozinha, lá em casa, deixar tudo organizado, prateleiras bem dispostas, produtos bem dispostos para a gente entrar. Mas aí eu comecei a entrar no e-commerce, conversei com o pessoal do meu RP, ele está bem configurado, ele está bem parametrizado, inclusive se eu for vender em outro estado ou não, essa situação. Aí, os meus primeiros dias de e-commerce, eu preciso de alguém olhando para ele o tempo todo, eu não preciso. Vamos lá, minha primeira semana de novato no e-commerce. Meia mão dada com o Rafael, meia mão dada com a Catrine, né? Como é que é essa primeira semana? O que é que a gente tem que identificar nessa primeira semana? Pelo menos os períodos, né? Legal, show de bola. Cara, é interessante essa analogia que você fez, porque o lojista ele já tem essa resposta. Sabe como que eu dou essa resposta para ele? Falando, se você tem uma loja física, quais os primeiros KPIs que você observaria na primeira semana? Os primeiros KPIs que você observaria na segunda semana? Se o seu produto está bem estocado, se está chegando gente no seu balcão, se você está atendendo direito. É isso que você vai olhar na primeira semana do e-commerce. Você abriu o seu e-commerce, sua loja está no ar. Cara, assim, claro, a primeira semana, vamos até colocar
colocar, de repente, os primeiros 30 dias, o primeiro mês. É um mês de estabilização, é um mês onde você está subindo ainda muita coisa, você ainda está subindo campanha. Eu defendo muito aquela visão mais enxuta do negócio, de você começar sempre de maneira mínima, de maneira micro, né, para você validar, inclusive, muita coisa, né, eu defendo muito isso, até para você subir mais rápido também. Mas, assim, logo nas primeiras semanas, é muito importante você identificar se as campanhas que você criou, elas foram criadas da maneira correta e nos canais corretos. A Ana, inclusive, ela fez um questionamento aqui que é real, que, por exemplo, primeiro tem que decidir qual que é o público que vai alcançar o objetivo e tal, quais produtos serão ofertados. Justamente, tem gente que vem de vias diferentes. Por exemplo, tem gente que já tem um produto, você pega ali alguém que já vende no físico, por exemplo, já tem um produto e quer entrar no e-commerce, e tem o cara que ele só quer entrar no e-commerce, ele só quer vender, mas ele ainda vai escolher o produto, entende? Você entra por duas vias diferentes, mas no final você vai dar no mesmo lugar, né? Você vai dar no mesmo lugar. Depois que você souber ali qual é o seu produto, cara, você vai ter que saber no detalhe tudo, gente, assim, tudo começa com o público, cara. Infelizmente, tem muita gente que pula a etapa, né? Até porque dá trabalho, você reconhecer no detalhe ali quem que é o seu público. Eu vou usar um exemplo aqui. Tem um cliente meu do segmento de fitness. Cara, eu vou fazer inclusive um webinar com elas. As meninas são sensacionais, cara. Olha só. Elas, quando a gente começou, primeira reunião que a gente foi fazer para mapear público e tal, e elas vendem produtos para academia, fitness e tal, e eu falei assim para ela, quem é o público que vocês mais atendem hoje? Ela falou, Rafa, é o cara que treina, né? É o cara que ele não necessariamente é um atleta, mas ele é um cara que pratica esporte, né? Ele trabalha ou tem a empresa dele e tal, e ele tá sempre ali. Eu falei, tá, mas e a pessoa sedentária? Né? E a pessoa que tá mais acima do peso? Cara, assim, é um puta público pra gente, mas a gente nunca conseguiu chegar neles. Olha isso. Sabe por quê que nunca conseguiram chegar? Quando eu comecei a olhar o conteúdo das meninas, o conteúdo dela era o seguinte: olha só, esteira é ideal para você, cara, ó, treino assim, assim, assado, dica de treino, dica de não sei do que, manutenção de esteira. Você concorda comigo que uma pessoa que é sedentária, que não treina, etc e tal, ela não vai falar de treino? Se eu chegar numa pessoa e falar assim, oi, tudo bem, vamos treinar? Ela vai falar, não. Certo? Como que uma pessoa nessa persona, ela inicia o pensamento para poder, de repente, comprar um produto fitness? Falando de problema, cara. É dor, entende? Assim, no momento que uma pessoa que tem pressão alta, sedentária e tal, levantar do sofá, sentir tontura, cair no chão, ela vai lá no Dr. Google e vai falar assim, tontura repentina ao levantar. O Google vai dar 7 dias de vida para ela, né? Depois que ela vê que ela não morreu nos 7 dias, ela vai começar assim, caramba, cara, o que será que está acontecendo? Ela vai começar a procurar pela dor dela. A gente vai guiar, é necessário a gente entender essa jornada, porque a gente tem que dar os insumos para poder guiar essa pessoa até a compra. Agora que ela entendeu que ela tem esse problema, cara, sim, ela precisa mudar de hábito. É nesse momento que ela vai começar a falar, meu, o que eu preciso fazer então para mudar de hábito? Olha só, vou começar a treinar, me alimentar, tal. Quando ela decide por isso, cara, pensa o seguinte, muita gente que não faz exercício físico e quer começar, ela tem algumas barreiras, como, por exemplo, ir numa academia, começar a ir numa academia. Muita gente aqui provavelmente já deve ter ido à academia a primeira vez, cara, assim, você se sente um peixe fora d'água, você acha que tá todo mundo te olhando, né? Você fica com aquele negócio, ai, nossa, será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Como se ninguém tivesse nada pra fazer na academia, você ficar te olhando, né? E olha só, se você tem uma esteira em casa, se você tem um Ellipti em casa, você resolve esse problema, cara. Entende? Então, o grande segredo está em entender a persona, né, que você tem para poder começar a sua estratégia de marketing digital e também levar serviços diferenciados focando na experiência dela. Esse é o primeiro passo assim que você tem que dar para se observar. Bacana. Algo a acrescentar aí nessa experiência, nesse momento, Catrine, quando ele chega lá na primeira semana dele, acredito que seu telefone toca bastante na JN2, quando a gente está aí com 10 dias de e-commerce, né? Quase tudo que ocorre, será que foi a página? Será que não foi a página? Sempre é a página. Mas é bem isso que o Rafa falou. Nesses primeiros dias de e-commerce, o cliente ele fica muito ansioso, ele quer vender. Né? Ele acha que ele já vai colocar a loja no ar, poxa, eu já preparei tudo, agora eu vou rachar de vender. Calma, tem um período, né, para o cliente, até para as campanhas que estão sendo feitas, né, Rafa, começarem a ganhar
autoridade lá no Google, ranqueamento no Google, né? As postagens dele no Instagram começarem a rodar, atingir aquele perfil mesmo. Então, conhecer esse cliente, e aí quem já tem uma base de clientes tem uma vantagem muito boa nesse sentido, né? Porque aí normalmente você já consegue segmentar o perfil de clientes que você tem ali, então isso facilita bastante nesse primeiro momento. Mas eu acho que deixar claro para o cliente que, gente, esses primeiros dias você não vai rachar de vender. Segura a ansiedade, você está preparando a casa, né? É como uma loja física, né? Acho que a gente sempre precisa fazer essa analogia. Quando você abre a sua loja, ok, você faz aquela festinha de inauguração na loja, mas ela ainda não é conhecida, né? Todo mundo passou ali e viu, ok, mas aos poucos as pessoas que estão ali em volta vão conhecendo aquele ponto, passa, olha, tem uma loja ali, e aos poucos você vai ganhando novos clientes. O e-commerce é a mesma coisa. Não é do dia para a noite que você vai começar a vender, né? Precisa ter esse tempo. CRM atualizado, né? Você está dizendo aí, ter os dados desse cliente, ter uma base bem feita, né? Isso dá para fazer com uma base boa de CRM ou não, com uma plataforma ou não. Eu vejo também do nosso lado, né? Como RP, quando ele sobe o e-commerce também, essa necessidade da venda, dessa estrutura, né? Não sei, eu acredito que nas primeiras reuniões conseguir ter uma ideia de qual o máximo que ele vai conseguir de venda, por que desse produto dele. Eu vou entrar no outro assunto aqui, que é o marketplace, que acaba virando uma situação que eu não tenho condição de mexer com e-commerce, vou mexer com marketplace. Mas a gente tem que entender também sobre essa organização, sobre também as coisas que trazem ao entrar no marketplace, que realmente é uma experiência que eu já posso começar a entender como é que funciona esse mundo da nuvem lá fora, como é que eu entrego, como é que eu não entrego, quantas vezes o correio faz greve por ano, quando eu vou usar transportadora, quando não vou, a forma de etiquetar, a forma de embalagem, né? Eu vejo que personifica muito também para o cliente, às vezes, a forma de embalagem que chega o produto na casa dele, que o vizinho vê também a embalagem, as sacolas rodam pelo condomínio, rodam por um monte de lugar, também são coisas aí dos doutores de marketing aí que vão fazendo esses desenhos, né? Ontem passaram para a gente alguns dados interessantes de e-commerce, e um dos dados foi 21% dos brasileiros compram no e-commerce uma vez por semana. Eu achei esse dado estarrecedor, né? Você fica com o olho brilhando ali. 21% dos brasileiros compram uma vez por semana, obviamente não está dizendo ticket médio, mas uma vez por semana. Então, quer dizer, um movimento maravilhoso disso, né? E aí eu não estou totalmente preparado ainda, estou montando com o meu RP, não dá para subir um site ainda, talvez não seja, inclusive, o conceito da minha empresa ter um site nesse momento, mas, poxa vida, eu quero estar lá no meio do grande parque de venda, do shopping grande que é o marketplace. Quais são os passos aí, Rafael? O que eu começo já com isso? Quais são os cuidados também que eu devo ter para me iniciar em um marketplace? Boa, é interessante essa pergunta, né? Normalmente as pessoas elas chegam, né, para poder ter a sua loja virtual e tal, e elas algumas se deparam com o marketplace depois, algumas já vêm com a ideia de iniciar com o marketplace. A grande real é a seguinte: se a ideia, como você falou, Nelson, é que o conceito de venda da sua empresa seja somente via marketplace, é um cenário legal. Deixa ele ali, é o negócio da sua empresa, show de bola. Mas a grande sacada é que o marketplace em si, ele é mais um canal de vendas para você, né? Ele também é um canal de vendas para você. E qual que é a diferença entre você ter, então, um marketplace, você trabalhar com marketplace, e entre você trabalhar com a sua loja própria? Cara, o que o marketplace tem que você não tem? Ele tem o que você vai brigar, assim, por muito tempo para ter, que é tráfego. Ele tem tráfego. É isso, esse que é o trabalho do marketplace. Atrair pessoas, certo? Você não tem marca ainda na sua loja própria. Você vai trabalhar muito para poder fazer isso, você vai investir dinheiro para poder fazer isso. E aí, dito tudo isso, qual que é a grande sacada? Você trabalhar o marketing, você colocar o seu produto no marketplace já vai te possibilitar monetizar um pouco mais rápido, enquanto você constrói marca com a sua empresa.
entende? É justamente um tempo, né? Ele te dá justamente espaço e respiro para você já ter uma experiência de venda mais rápido, né? Dentro do marketplace, enquanto você constrói sua casa desse lado. E por que é importante você construir sua casa desse lado? Se você só depender de marketplace, de novo, se não for esse o modelo da sua empresa, se você só depender de marketplace, você vai estar construindo uma casa num terreno alugado. É essa que é a analogia. Você investiu todas as suas economias no terreno alugado. O marketplace, de uma hora para outra, ele pode mudar a regra do jogo dele, e aí você está dependente desse cara. Então é importantíssimo que você não dependa dele. É importantíssimo que você tenha ele também. É a mesma coisa, uma empresa, você tem uma empresa e aí você tem lá 5 clientes. Só que dos 5 clientes que você tem, um cliente é responsável por 80% da receita da sua empresa. Cara, você está na mão desse cara. Você está na mão desse cara. Produto, se a sua receita depende de, sei lá, 1 ou 2 produtos, 80%, 90%, cara, sim. E você não domina a produção desse produto, você está na mão do seu fornecedor lá. Entende? Então, o marketplace é justamente isso, né? E aí depois, a hora que você me sinalizar, Nelson, eu tenho inclusive aqui uma planilha onde eu mostro alguns custos. Eu coloco aqui os custos de uma operação, um DRE simplificado de uma operação própria e o comparativo de um DRE simplificado com e-commerce. Vocês vão ver que, cara, se complementam. Vamos entrar nesse ponto já. Próximo momento, a gente chama para essa planilha, que eu achei muito interessante também, que acho que é a primeira vez que a gente vai colocar, pelo menos do que eu tenho visto, né? Claro que eu não posso responder por tudo que está acontecendo. Mas aqui em BH, as lives que eu vi, acho que é a primeira vez que alguém está colocando valor. Valor assim, cara, se você gastar até tanto, vai até aqui, esse valor aqui vai melhor, esse não vai, aqui tem um retorno de investimento, aqui não tem, ou aqui é mais demorado o retorno de investimento, né? Catrine, lá no Marketplace, chegou na JN2, você toca igual, projeta igual, dá a mão para ele, leva ele, ensina. Eu acredito que a pessoa que está entrando no Marketplace, não sei vocês que vão me responder, deve fazer um mix de produtos separadinho para subir, certo? Para eu ter experiência com aqueles ali, onde eu tenho rentabilidade melhor, já que eu vou pagar um comissionamento às vezes maior. Não é subir tudo, né? É escolher e fazer o primeiro teste. É isso mesmo? É isso que você vê lá, Catrine, quando o primeiro passo do Marketplace? Depende muito da estratégia. Tem clientes que atuam dessa forma, tem clientes que querem entrar com todos os produtos dele. Mas acho que uma coisa que é super importante a gente falar também é o cliente que quer entrar no marketplace, ele precisa seguir esses mesmos passos de planejamento. Por quê? O marketplace, ele tem todo esse tráfego e se você não tiver um estoque muito bem preparado e muito bem organizado, que é o que a gente está falando aqui, né? E aí caminham as 3 operações juntas aqui, você acaba se perdendo. E aí você vai se queimar lá no marketplace, porque você vendeu algo que não tinha no seu estoque por não estar organizado, ou você não estava preparado para aquele boom de vendas que você recebeu. Então, é super importante quando você pensar em entrar no marketplace, olhar novamente para dentro da sua operação. Fala, eu aguento o marketplace, eu já tenho meu e-commerce. O meu e-commerce é o quê? Já roda bonitinho com a loja física. Agora eu vou entrar no marketplace. Eu tenho estoque para isso? Ele está organizado? Ou eu não tenho o e-commerce, mas eu já quero entrar de cara no marketplace. Então, é algo que eu converso muito com o cliente quando ele chega aqui para mim e fala, Catrine, eu quero ir para ele não se queimar. Existe toda essa preocupação, né? E do lado de cá é super tranquilo, né? Ele já está com os produtos na plataforma, já estão cadastrados, então existe um hub que leva ele para os marketplaces que ele quer atuar. E aí ele pode atuar com preços diferentes, sem problema nenhum, depende da estratégia que ele vai traçar ali com o cliente. Essa ideia de utilizar o marketplace para que o cliente conheça a sua marca, tenha a primeira compra lá dentro e depois você traga ele para o seu e-commerce, é o melhor cenário, justamente pelo que o Rafa falou, nada de ficar construindo lá no terreno do vizinho, né? Constrói no seu. E você cria relacionamento. Catrine, como é que eu crio relacionamento com clientes na internet? Não dá, é tudo, né, tudo muito robotizado, a gente está falando de relações humanas ultimamente. É totalmente plausível, existe como, e hoje é um dos principais desafios. Eu sempre falo isso nas lives, é um dos principais desafios, o relacionamento com o cliente.
né? Então, saiu ali do marketplace, onde é uma briga por preço. Bom, você ganhou essa briga. Pega esse cliente, poxa, envia para ele algum flyer dentro da caixinha do que você vai enviar para ele, falando, olha, a gente tem o e-commerce, apresenta os seus produtos, dá um cupom de desconto para ele lá conhecer a sua loja, para ele ter uma experiência com você, com a sua marca direto, não mais através do marketplace, né? Então, e aí sim você traz ele para dentro de casa e a experiência que ele vai ter ali dentro é super importante vocês pensarem que, falando de e-commerce ou falando de marketplace, ela não termina na entrega do produto. Muito pelo contrário, ali começa o relacionamento verdadeiro que você vai ter com ele. É isso. Praticamente você falou o que eu falo nas aulas de experiência do usuário que eu dou lá na Belas Artes, cara. Você falou exatamente a mesma palavra. Você pode me chamar então lá, Rafa. Verdade. Acabou o tempo do vendeu e depois a gente se vê de novo, né? Cara, não imagino, exato. Fundador da Calça Ali disse há 3 ou 4 anos atrás, mais ou menos, né? Que nos próximos anos, depois de 2018, eles iam começar a vender calça jeans. Que até então, todo mundo tinha comprado bastante calça jeans deles. Agora era hora de buscar o cliente e vender para o cara. Era diferente de quando você tinha só uma loja, uma marca e bombava a sua loja, né? Então, talvez nos próximos 3 ou 4 anos nós vamos começar a buscar cliente e a vender calça jeans. Antes as pessoas compravam muita calça jeans da gente. Então, acho que é bem dessa questão. Eu quero entrar com você, Rafael, exatamente aí agora nessa planilha. Vou por aqui, não vou por aqui, isso tem um retorno, não tem um retorno. Começar a mostrar um pouquinho, tangibilizar de uma forma, fique mais claro para toda a nossa turma, para a gente que está aí nas dúvidas do e-commerce. Você consegue subir ela aí para a gente já fazer um... Consigo sim, vamos lá, olha só. Vou compartilhar aqui, tá? Olha só, galera. Esse aqui é um DRE simplificado, tá? A ideia do DRE simplificado é a gente mostrar os custos que estão diretamente ligados ao e-commerce. Eu não vou entrar, pelo menos aqui, nesse DRE simplificado, em custos fixos, como por exemplo aluguel, custo de equipe, etc. Tá aqui. Depois a gente tem a margem de contribuição, onde vocês vão conseguir tirar todos esses números. Mas olha só, quando a gente fala de custos, né, que estão diretamente ligados à sua operação, vamos olhar para esse quadrinho aqui. Vou até aumentar um pouquinho, tá? Para ficar melhor aqui para vocês verem. É isso que eu te pedi, aí ficou melhor, bacana. Ficou melhor? Show de bola. Olha só. Então, basicamente, cara, assim, a gente tem o quê? A gente tem impostos, a gente tem custo com marketing, eu já vou explicar isso aqui para vocês, a gente tem custo da mercadoria, a gente tem plataforma, e aí aqui dentro você pode englobar tanto RP quanto plataforma de e-commerce, você tem o custo do seu fulfillment, então de toda a sua entrega, etc., armazenagem, conta frete, né? O custo desculpa te interromper, só para quem não conhece dos termos aí, entrando quem? O fulfillment onde que eu estoquei, a etiqueta que eu usei, a embalagem, é o gasto que eu vou ter para o meu produto sair da minha loja e chegar no meu cliente, ok? É isso? Isso aí, perfeito. É isso aí. Bacana, obrigado. Então faz parte de toda a sua operação. Aí você tem aqui a conta frete, que é o custo da postagem com a sua transportadora, seja correio, seja motoboy, enfim. A gente tem aqui o custo de pagamento, seja ele adquirente ou subadquirente. O adquirente é justamente o meio de pagamento que você usa que tem afiliação direta do seu banco. O subadquirente é um intermediador, por exemplo, PayPal, Mercado Pago, tá? Então, o segredo de tudo aqui é taxa, tá? E aí você tem fraude e você tem, se fizer parte do seu negócio, antecipação. Esses são os custos que podem envolver diretamente o seu e-commerce. A sobra disso é a margem de contribuição, que é onde você vai pagar ali funcionário, você vai pagar aluguel e etc. Legal? Então, olha só. Quando a gente começa a olhar esses custos base daqui, né? Eu vou colocar aqui um faturamento de 50 mil reais, legal? 50 mil reais. E aí, quando eu começo a destrinchar isso, olha só. Então, se eu tenho uma venda aqui de 50 mil reais, eu estou enquadrado no Simples, vamos colocar de 6% a 7%, eu vou ter aqui um número de R$ 3.500 mais ou menos para pagar de impostos aqui em cima disso, legal? E aí o marketing, olha só, o marketing, cara, imagina o seguinte, o marketing, no início de operação, você vai despender de investimento de marketing entre 10
e 15% do seu faturamento. Então, vamos trabalhar com um número aqui de 12%, beleza? Isso aqui... Rafael, desculpa te interromper de novo. O que nós vamos chamar de início de marketing? O primeiro passo do seu estudo daquela empresa, até deixar formatada a operação, e aí quando a operação começa para lá, já não vou chamar de início. Início de programação, planilhar, estudar pessoa, cliente e produto, isso? Esse é o mês a mês, justamente, Nelson, o seu mês a mês. Aqui, olha só, é o que eu vou colocar no Google, é o que eu vou pagar para o profissional que trabalha para mim, okay, ou então uma agência. Esse aqui é o mês a mês. O que eu tenho de custo de marketing é isso aqui. Então, vamos supor que eu tenho um número de 12%, legal? Do que eu vou receber. Eu tenho o custo da minha mercadoria. Olha só, o custo da minha mercadoria é o CMV, né? Custo de mercadoria vendida. Vamos colocar, então, aqui que o custo da minha mercadoria gira em torno de 30%. E aí, custo de plataforma pode variar aqui entre 3%, contando ERP e plataforma, né? Começando uma operação um pouco mais enxuta, etc. Custo aqui com a minha estocagem, né? Variando ali entre 5%, 6%. Vamos colocar 6%. Conta frete, né? Vamos colocar aqui por volta de 2%. Adquirente, vamos falar que eu tenho uma taxa aqui de mais ou menos 3%. Se for uma taxa de prateleira, entendam uma média aí de mais ou menos 3,9%. Agora, se você já tem uma taxa negociada, onde você pode utilizar, inclusive, a mesma taxa da sua loja física, se você tiver loja física, você pode trazer para cá, o que já melhora, tá? E aí aqui, custos com fraude, vamos trabalhar com mais ou menos 1,5% aqui de fraude, se já não tiver dentro do adquirente aqui, tá? Ou do subadquirente. Do adquirente não, do subadquirente, legal? Então, olha só, no final das contas, me sobrou aqui 35% de margem de contribuição para eu pagar aluguel, para eu pagar conta de água, para eu pagar contabilidade, certo? É isso aqui, ó. Show? Agora, olha só. Daqui a pouco eu vou entrar na outra planilha onde eu tenho as coisas um pouquinho mais detalhadas, tá? Aí vocês vão conseguir saber, até tirar custo fixo e etc. E aí, olha só, do outro lado, o que eu tenho? Eu tenho a tabela do Marketplace, né? A tabela do Marketplace é a seguinte. Eu tenho, então, aqui 100%, vamos colocar, então, que eu vou fazer os mesmos 50 mil reais no Marketplace, legal? Cara, imposto é o mesmo imposto, não muda, certo? Tem aqui, então, 7%. Só que agora, lá no Marketplace, essa é a conta que a galera não para fazer. Sabe aquele custo com marketing? Né? Eu não tenho custo com marketing aqui, mas eu pago comissão. Vamos colocar que, assim, a comissão do Marketplace, ela pode girar entre 15% e até 25%. Cara, vai depender muito ali, né, do segmento. De produto, né? Exatamente. Vamos colocar, então, uma média aqui, sei lá, cara, 20%? Uma média de comissão de 20%? Legal. Custo da mercadoria, a mesma. Legal? 20%. 30%. De um RP, pode ser esse hub mesmo. E aí eu posso já ter a plataforma também. Vamos colocar, então, os mesmos 3%. E aí, fulfillment, mesma coisa. E conta frete, mesma coisa, porque eu coloco. Eu não conto aqui adquirente, meio de pagamento, não conto fraude. Por quê? Porque eu transaciono pelo gateway deles. Então, eu não tenho esses custos lá. No final das contas, olha só, gente. A conta que deu. Muito parecido, certo? Em um ficou 35% de margem de contribuição e no outro ficou 32%. Cara, assim, é um outro canal. Ah, pô, mas Rafa, a comissão, cara, você vai ter que pagar marketing na sua loja própria, entende? A conta é equiparada, a conta dá quase na mesma. E aí que tá o perigo também, Nelson, que é o seguinte, o cara, pô, Rafa, então você tá me mostrando isso aqui? Por que eu vou ter esse trabalho todo, então, na minha loja? Eu vou direto pro Marketplace. É o que a gente acabou de falar. Vai lá. Fica dependente lá do Marketplace. Marketplace, eu brinco que o Marketplace é um leãozinho, bebê, bonitinho, né? Que você vai ser feliz pra caramba com ele no começo. Mas o leãozinho cresce, né? O leãozinho cresce. Aí um dia ele vai morder sua mão e ele vai ver que é gostoso. Aí ele depois vai morder seu braço, ele gostou mais ainda, até um dia que ele te come inteiro. Dependendo do nicho que você atua, se você for um intermediador de mercadoria, pode ser que esse cara aí na sua frente venda o mesmo produto que você. Sim. Mude a regra, enfim. Entende? Você perde a barreira de proteção do seu negócio, né? Quando você faz em marketplace, principalmente se você é um cara que criou a sua marca, é muito perigoso ficar expondo o tempo todo, né? É mais
canal de venda. Cara, é muito bacana esse número, acho que fica muito claro para todo mundo entender isso. Tira essa situação muito pesada que está, de assim, marketplace você vai entrar aí, tem lugar que é até 28%. Mas é 28% de quê? Né? É 28% como? Então, muito você explica aí. E como a Catherine tinha falado lá, né? Enquanto eu estou fazendo meu marketplace aqui, eu estou pagando também por experiência, por aula do que está acontecendo. Eu estou entendendo o nível de comportamento do meu consumidor, a recência, como é que ele compra, como é que é a frequência, qual que é o ticket médio dele. E eu vou montando meu e-commerce do lado de cá, só que eu já não sou mais um cara que está aqui fazendo experiência de e-commerce. Eu estou sentindo o que o mercado está dizendo da minha marca e agora eu estou criando, como vocês disseram, né, a casa dentro do meu lote, só que agora entendendo tudo desse mercado, né? Eu sempre escuto o tempo todo, muitas vezes, leitura, qualquer literatura a respeito, cuidado com a comissão do marketplace. Eu acho que o número que você mostrou aí, não estou colocando no Google, não estou jogando em outras redes sociais, tenho que fazer esse tipo de direção para um mix de produto, né? Dependendo ainda, Nelson, da maneira como você está fazendo, se o seu marketing não for eficiente, está saindo muito mais caro na sua loja própria do que no próprio marketplace. Você está fazendo a conta do CPA, por exemplo? Quanto está custando para você atrair cada pessoa? Né? Quanto está sendo eficiente os seus canais de mídia para poder trazer as pessoas? Né? Muitas vezes está saindo até mais caro você fazer uma venda no seu e-commerce. Catherine, conta para a gente um pouquinho da experiência dos clientes que você tem, que foram direto para o marketplace. Eles sentiram esse nível de experiência? Eles chegaram a comunicar alguma coisa com você do tipo, não, eu achei que era dessa forma, não é, eu entendi agora, tal produto meu cliente prefere ele. Você já sente um retorno dessa experiência no seu negócio? Você diz dele junto, dele antes para o marketplace e depois? O cliente que foi para o marketplace e aprendeu sobre o comércio lá no marketplace. Os sustos, as coisas boas que ele toma também. O que eles estão te trazendo disso de quem experimentou o marketplace como primeira regra de canal de venda externa? É um cliente que ele chega mais preparado, com conhecimento melhor do digital, Nelson. Ele já teve a experiência ali de venda, ele precisou, talvez ele foi sem se organizar, como a gente falou, precisa se organizar, mas talvez ele foi no ímpeto, eu vou. E aí ele viu que ele precisava organizar a casa, né? Então, ele precisava ter um estoque, ele precisava ver ali a questão do RP para a questão de emissão de nota. Então, o cliente que chega, que já vende no marketplace e vem depois e fala, agora eu quero colocar um e-commerce, ele já é um cliente muito mais preparado para enfrentar o digital do que aquele cara que chega aqui cru e fala assim, olha, eu quero começar, eu não sei como, me ajuda? Eu te ajudo, não tem problema. Mas é um cara que ele vai demorar um pouquinho mais. Então, ganhar experiência com e-commerce, com marketplace, é super válido, sim. Bacana, bacana. Bom, confirma aí o que o Rafael está dizendo, né? Agora, o último assuntinho aqui, a gente está bem em ciminha da hora aí, eu vou abrir também para algumas perguntas, mas eu queria falar assim, vocês entendem aí uma opinião rápida de cada um, né? Vocês entendem que hoje o mercado nosso, quero falar de mercado mineiro, vocês dois também são duas empresas como a ATS, que está aqui nesse mercado e tal, a gente está mais maduro nesse assunto? Eu sentia que você ia para São Paulo, ia para outro estado e sentia um pouco mais de amadurecimento. Hoje eu sinto, até mesmo pelo tanto de palestra, o conhecimento, literatura que saiu nisso, nós estamos com o nosso cliente, o mineiro, mais seguro. Vocês estão sentindo isso? Quando eu falo de comércio eletrônico, quando eu falo de qualquer coisa mais inovadora, principalmente em tecnologia, a gente está um pouco mais firme nesse contato com o cliente. O que você sente disso, Catherine? O que você sente disso, Rafael? Eu acredito que sim. E aí não só nós estamos mais maduros, como o próprio cliente, ele está vendo que nós, aqui em Minas, também temos produtos e temos um know-how para oferecer para ele o que ele precisa, que ele não precisa mais ir para São Paulo, buscar o que ele precisa ali, seja de plataforma, seja de serviço, ou o que for. Né? Então, ele está valorizando muito mais o que a gente tem aqui dentro de casa. E não só os mineiros, né? Todo o restante. A gente aqui tem contato, assim como vocês,
no Brasil inteiro. E quando a gente fala, não, a gente está aqui em Belo Horizonte, a gente já sente um respeito, né? Poxa, vocês estão em Belo Horizonte, a gente tem conversado, a gente sente aquela coisa que você é autoridade e ele te respeita como autoridade, sabe? A gente, acho Bacana. que antes, assim, nos meus 15 anos aí de carreira, a gente tinha um pouquinho dessa coisa, não, você não está em São Paulo, não, eu quero conversar com quem está lá. Né? Então, isso é bacana também, ver o nosso crescimento como tecnologia, como fornecedores, e que nós sim somos capazes de fornecer tudo isso, não só para os mineiros, como para o Brasil todo. Tenho a mesma sensação na minha carreira também. Fala aí, Rafa, você também sente isso? Que nós estamos para igual, com as ferramentas, com as soluções, com os consultores, com a condição de fazer a coisa acontecer, né? Eu sinto. Eu tô aqui em São Paulo, cara, a agência, ela tá, cara, no epicentro, né, praticamente da economia aqui em São Paulo, lá na Paulista. E, cara, assim, de uns anos para trás, né, a maioria dos clientes que a gente conversava era tudo aqui de São Paulo mesmo. Mas olha só, de uns meses para cá, de uns anos para cá, e principalmente depois que a gente fortaleceu a parceria com a Catrine, né, com a JN2, cara, assim, muitos clientes de Minas estão entrando em contato com a gente aqui. E assim, o nível da conversa é diferente de como era antes. Antes eu sentia que era muito mais crua, né? A pessoa chegava muito mais despreparada, o que é normal, tá? Isso em qualquer segmento, é extremamente normal. Só que hoje, né, os mineiros, e como a Catrine falou, outras pessoas de outras regiões também, mas em especial os mineiros, porque eu acho que estão, nesse sentido, o e-commerce aí cresceu um pouco mais até do que nos outros estados, elas já conseguem conversar comigo, né, de uma maneira mais efetiva do que antes. Né? Quando eu vou sentar com um cliente, cara, eu não abro o PPT, eu falo um pouquinho da minha empresa, eu falo um pouquinho de mim, eu não abro o PPT, não faço nada. Eu falo do cara. E muitas vezes, quando a gente sentava, né, com uma pessoa que ainda estava mais preparada e tal, cara, eu tinha que começar bem do comecinho. Agora não. Muito termo a pessoa já sabe o caminho, a pessoa já fala, Rafa, eu já tô vendo contrato de correio, cara, eu já tenho essa categorização que você acha. Então já tá muito, muito mais maduro e é um ótimo sinal, cara. Obrigado, pessoal. Eu puxei esse assunto, pode parecer estranho, mas é para trazer o dado de uma pesquisa que eu fiz durante a semana, dentro das software houses do Brasil, aí, as 3, 4 maiores software houses do Brasil. Minas e Goiânia é o lugar que mais se vende e-commerce, seja de qualquer marca quiser, o lugar que mais vende. E é o lugar onde que as pessoas estão mais ávidas, com essa procura mais forte. Exatamente, eu acho que teve uma onda muito grande há 3, 4 anos atrás, ela não pegou tanto aqui, mas agora a gente está nesse caminho. O comércio mineiro está muito forte na área do digital, tanto do marketing digital como do B2C também. Né? E é isso que eu queria colocar aí. Vou abrir aqui agora para pergunta para todo mundo. Já tem uma situação aqui, Rafael, perguntaram se você, lá no comecinho da nossa conversa, se você poderia expor depois, enviar aquele desenho, seu mapa. Não sei se é só de um trabalho seu, se você pode fazer isso depois. Pode disponibilizar para a ATS, a gente disponibilizar para o pessoal, aquele mapinha lá. Posso sim, eu criei justamente para isso, cara. Eu posso mandar aqui todo o processinho aí para vocês seguirem isso. E em paralelo, a gente pode até mandar, né, Catrine, também o checklist de marketing digital que a gente tem. Porque, cara, assim, isso aqui é para colocar as coisas no papel. Depois tem uma série de ferramentinhas, de processinhos do marketing que precisa se fazer também. A gente manda os dois. Tá. Eu quero saber do pessoal que está na sala aí, pode usar o chat aí agora. Alguém, vamos liderar aí, acho que, não sei, podemos liberar Rafael e Catrine, 2 ou 3 reuniões, com uma particular, ou com alguém dessa turma que fala assim, quero sentar com vocês 3 e bater um papo e tudo mais. Posso abusar de vocês mais esse espaço aí? Bora, vamos aqui. Bora. Bom, pessoal, então é só mandar no chat teu nome ou da tua empresa, se a gente quiser esse mesmo bate-papo, só que obviamente fica mais profundo, né? Eu vou falar um pouquinho do RP, o que dá para fazer na tua empresa, não dá e tudo mais e tal. Aí nós temos aqui, ó, Júlio da Zilda Calçados, grande parceiro da TS aí, cliente da TS há bastante tempo. Esse é um dos mineiros que estão na ponta aí. Tudo que você vê de novo, o Júlio nos ajudou, inclusive, em lives aí também, perfeita a participação dele. Júlio, seu nome está na lista, nós vamos entrar em contato, tá? Jobson, ok.
O Júlio está falando, 10 anos já com a TS, é isso aí. Obrigado, Júlio. Nós vamos entrar em contato com o Júlio, ele é da Zilda Calçados, uma rede de varejo aí, e vamos bater um papo com ele lá, ver o que a gente pode... Já é nosso cliente, a TS, né? Então, já facilita bastante, que a gente conhece bem da operação dele, e ele conhece bastante do nosso negócio também. Deixa eu ver aqui quem mais que escreveu, só um minutinho. O Robson, né? Tá, o Jobson, ok, da Sistemas. Está em Guanambi. E vamos lá, vamos fazer uma reunião com você. Vamos fazer de marca, de vontade, do que a gente quer propulsionar. E eu acredito muito também, eu acho que vocês que estão no mercado o tempo todo, eu estou sentindo isso muito também. Era muito difícil fazer algo e achar muito documento, achar lives dessa forma, podcast, sobre alguns pontos. Todo mundo só falava de grandes e-commerce, grande magazine, vendendo absurdo, você entra e ganha 1 milhão por mês e tal. Hoje a gente consegue escutar podcast, bater papo, conversar com pessoas como vocês, assim, sobre um negócio pequeno que eu quero fazer regional, somente aqui nesse ponto, somente para um grupo de clientes. Então, isso também acho que ajudou muito, muito. Saulo de Souza, quero sentar com vocês. Ele é de Bocaiúva, chegando lá em Montes Claros. Saulo, obrigado pela participação aí. Vamos fazer contato aí. Todo mundo do marketing vai fazer contato. Estamos com as 3 salas aí já. Tem outra aqui? Não, tá ok. Estamos com as 3 salas aqui já ocupadas aí que eu vou fazer. Durante a semana a gente marca isso, tá, Catrine, Rafael? Faça um combinado aí, tá bom? É interessante, ô Nelson, que assim, a ideia é justamente pegar na mão mesmo do cara do PME, cara, do cara que está começando. Então, é aquele negócio, né? Todas as estratégias de marketing, todas as estratégias de tirar o negócio do papel, cara, assim, o nosso propósito aqui é justamente pegar na mão desse cara, ajudar esse cara a andar. O cara não precisa ter aqueles 50, 100 mil reais de investimento por mês, cara, para poder fazer o negócio acontecer. Longe disso. A nossa ideia, o desafio realmente é fazer aquele cara que tem um sonho, que está começando, tirar o negócio do papel de maneira eficiente e fazer acontecer de verdade, focando no que para ele vai ser realmente o ideal naquele momento que ele se encontra agora. Né? Até ajudando, né, Rafa? Nesse momento o pessoal está com loja física fechada, está nessa incerteza de abre, não abre, fecha, está aqui em Belo Horizonte, manda abrir, depois manda fechar. Então, a nossa ideia, o nosso papel aqui é te ajudar a sair disso tudo muito mais forte. Então, te ajudar a vir para o digital, a gente vai conversar, vai sentar, vai ver o que é possível fazer, para a gente te ajudar a construir e ser mais um braço aí dentro da sua empresa. Então, conta com a gente para isso. Sair um pouco daquilo, né, de esperar que chegue o cataclisma para você se mover. Né? Se há 10 anos atrás, e ficar falando sim não resolve nada, mas se há 10 anos atrás a gente tivesse com CRM melhor, a gente tivesse prestado atenção mais no nosso cliente, esse momento da pandemia teria um pouco mais de facilidade de ação. Não ocorreu, não vamos ficar chorando isso. Mas, assim, tem projetos que não começam nunca porque a gente entende que o tamanho dele é muito grande. Né? E aí você fica assim, deixa para a semana que vem, mas daqui a 2 dias, na hora que a coisa organizar, eu vou começar. Então, assim, é hoje que nós vamos começar, é na quinta-feira. Desligar a máquina aqui e já mandar um e-mail e falar, quero falar com vocês, eu quero entender como é que é, até mesmo para a pessoa colocar a mão em um projeto e falar assim, Rafael, Catrine, entendi, bacana, eu não vou mexer com isso agora. É melhor ter uma certeza que não fará do que ficar na eterna dúvida na loja, vendo o vizinho, lendo a revista, vendo o zap e falando, uma hora eu vou mexer com isso, porque parece que está dando certo. Se alguém entender ainda que parece que está dando certo, já deu certo há muitos anos, né? Está faltando a gente participar disso. Exato. E é legal, assim, desculpa, Rafa, pode falar. Pode mandar, pode falar, cara. Não, é só trazer números para o pessoal ver, né? Poxa, será que na pandemia faz sentido eu ir para o e-commerce, né? Não é melhor eu esperar? O que eu faço nesse momento? A gente está falando aí de janeiro a maio, a gente teve um crescimento de e-commerce, gente, de 56,8%. Eu estou falando de 41,92 bilhões de faturamento só no e-commerce aqui no Brasil. Então, assim, poxa, 56% de crescimento. Será ainda que dá para ficar no... Tá no momento? Será que na pandemia faz sentido? Faz todo sentido. Né? É o canal que você tem para vender. Então, vamos fazer acontecer.
E dentro do que até vocês falaram, assim, a questão, você falou de 10 anos atrás, né, Nelson? Eu costumo usar um exemplo, cara, assim, 10 anos atrás foi ontem, certo? Há 10 anos atrás a gente tirava selfie no espelho com máquina fotográfica ainda, né? Hoje é celular, né? Agora, cara, olha só, se a gente parar para olhar o nosso cenário atual, essa pandemia, ela fez a gente avançar de 5 a 10 anos no futuro, cara. O que a gente esperava que seria o digital daqui a 5, 10 anos é o hoje. É por isso que muita gente foi pega de supetão. Porque é justamente o que o Nelson falou. Tipo, cara, assim, depois eu vejo isso, eu sei que eu preciso colocar minha loja no e-commerce, eu sei que preciso estar lá, mas eu vou ver isso depois, vou focar no meu físico aqui. Cara, assim, eu tenho lá na agência clientes de 2 perfis. Eu tenho um cara que tem loja física e que só tinha o e-commerce porque, né, sabia que tinha que ter, depois ele mexia. E eu tenho o cara que enxergava o canal do e-commerce como parte da empresa dele. Esse cara aqui, ele se manteve firme e forte. Esse outro cara aqui, ele tá tendo que tirar a coisa do papel a forceps. E infelizmente, muita gente que está entrando hoje no desespero, e esse é o propósito desse webinar aqui, de não deixar isso acontecer. Infelizmente, muita gente que está entrando hoje de qualquer jeito no desespero, não sei quanto tempo esse cara vai sobreviver. Porque é aquele negócio, na cabeça dele só tem produto, vou pegar uma plataforma, vou sair, não é assim, cara. Vamos fazer um negócio minimamente estruturado, né? E mais importante do que isso, gente, assim, pensar com cabeça de startup, pensar com uma cabeça enxuta. Quanto mais complexidade vocês colocarem no projeto de vocês, assim, cara, eu implanto loja desde 2011 e eu sei o que eu tô falando, cara. Quanto mais complexidade você colocar no projeto de vocês, mais caro, mais tempo e mais demorado vai ser para voltar o seu investimento. Então, cara, assim, coloca, estrutura bonitinho, coloca. E aí você vai ajustando no meio do caminho. Tá, eu vou agradecer aqui, pessoal. Lojas RR está pedindo para a gente mandar o material, vamos mandar. Tem uma turma aqui que quer receber o checklist, que é o Ademir Seminiano, já anotei aqui também, viu, Ademir? Janete também. Janete, eu não tenho teu e-mail, tá? Só escreve teu e-mail para a gente aí que a gente te manda o material. E tem aqui uma pergunta do Ramiro. Qual o pensamento de vocês relacionado aos pequenos comércios em cidades menores? Integrar o RP e e-commerce para trabalhar como catálogo e venda, apenas para a cidade de atuação? Então, vou dar uma resumida aqui. Estou numa cidade pequena, ok? Tenho um RP, o que eu faço? Abro realmente um e-commerce ou eu crio só um catálogo, vou criando um manancial para o meu público, eu já expando isso de uma vez só? O que a experiência de vocês fala? Depois eu queria falar um pouquinho também disso aí. Quer falar, Cá? Pode falar primeiro. Olha, tudo depende, na minha visão, da estratégia, né? Catálogo de produtos, dependendo da estratégia, funciona, mas pode ser um primeiro passo para você organizar. Aqui a gente tem o catálogo, que é como se fosse um e-commerce. Ele só não tem a parte do checkout. Serve para aquele cara que não tem nada, ele quer se organizar primeiro para depois abrir para venda. É válido, mas também... se você já tem uma mínima estrutura, poxa, eu vou levar o catálogo porque eu não acho que o meu produto venda. Se você não acha que o seu produto venda na internet, o que ao invés de pensar no catálogo, vamos entender o porquê que você não acha que ele vende, para aí sim a gente definir qual que é o melhor caminho. Eu vendo só para a minha cidade, eu abro para o estado, eu abro para o país. Por que desse pensamento? O que te faz pensar que você deve começar primeiro só com o Estado? Tem medo, né? Tem medo de não estar estruturado, tem medo de vender muito. Então, vamos entender e tudo cai no planejamento, tudo cai na estratégia, né? É entender isso para depois a gente definir qual que é o melhor caminho. Obrigado. Rafa, você colocou no mudo agora. Tá mudo. O ponto aí de você pensar, né, se você vai trabalhar só na sua região de atuação, com catálogo ou não, primeiro assim, acho que a primeira pergunta que você precisa se fazer é por que você só entregaria na sua região? Né? Você tem alguma limitação logística? Né? Esse eu acho que é o primeiro ponto. Porque assim, qual que é a grande vantagem do e-commerce? A grande vantagem do e-commerce é que você não tem barreira. Né? Uma delas, né? Você não tem barreira, você pode entregar onde você quiser, diferentemente de uma loja física. Quando eu escolho um ponto numa loja física, eu estou interessado no fluxo de pessoas daquele ponto.
né? Eu não tenho essa limitação aqui no meu e-commerce, tá? Então, esse eu acho que é o primeiro ponto. Eu acho que, para o início, você pode sim, até nas campanhas que eu costumo fazer, principalmente quando a gente começa com campanhas com quem está começando, quem ainda tem uma verba mais reduzida, as campanhas que eu começo a fazer são justamente campanhas regionalizadas, né? Com um raio próximo realmente, porque quanto maior o raio, mais grana eu preciso, né? E aí, assim, se eu abro isso muito, o que acaba acontecendo? Eu brinco que é como você jogar um quisuco numa piscina, né? Não vai dar sabor na piscina, né? Então, se tem um recipiente menor, né? Um lugar menor, você dá mais sabor. É a mesma coisa. Então, eu acho que sim, você pode ter sim já um RP para sua loja e já ter uma plataforma de e-commerce e começar a trabalhar de maneira regionalizada, e conforme você vai observando o retorno, você vai abrindo as suas campanhas. Seja a abertura no sentido de região, seja abertura no sentido de público, enfim, tá? Mas dá para você começar dessa maneira enxutinha e ampliar depois. Já falaram tudo, eu quero só pontuar que é bem isso aí, é o seguinte, para o nosso colega da pergunta aí, inclusive, os grandes sites também começaram assim. Eu participei de construção de sites como Hering, e naquele momento, o que eles faziam? Vamos vender para cidades num raio de 200 quilômetros aqui em volta. Você faz um funilzinho, trabalha, vê como é que está a tua logística, como é que está o teu preço, como é que está a resposta do seu cliente, aquilo que a Catrine falou lá atrás, né? Depois da entrega, morreu? Não, agora eu vou fazer um pós-venda. Eu consigo vender 100 par de chinelo, mas eu consigo fazer as vendas, pós-venda, com 100 pessoas que compraram o chinelo. Esse também é um momento que você tem que se educar nesse. Então, está numa cidade pequena, vamos ver lá. Normalmente as cidades têm alguma coisa que todo mundo sai de uma cidade para ir até ela para comprar, ou você sai da sua para ir até a outra ali, que é o point comercial ali. Escolhe 200, 300 quilômetros quadrados, em volta 200 no máximo, e vai fazer um trabalho só ali. Vamos entender a personalidade do cliente dali, o que ele quer. Talvez ele nem queira comprar digitalmente, ele queira ter a presença de alguém na casa dele, mas vamos fazer pesquisa, vamos mandar um questionário para ele, vamos entender que tem muita gente naquele local também que não tem disponibilidade de sair, e hoje a gente está numa pandemia, então acho que tem que se repensar primeiro a nossa primeira perguntinha lá, né? Primeiro eu tenho que estudar o cliente, depois o meu produto. Então, estou numa cidade pequenininha ou numa cidade gigantesca, vamos entender seu cliente, conta com a gente para a gente ajudar, com pesquisa, com pergunta, pode me ligar, a gente conversa junto. Eu acho que é possível. Tamanho de cidade não faz diferença no digital. Digital está no mundo, né? É o tipo de cliente que faz diferença no digital. Exato. E Nelson, eu me comprometo também. Por favor, vai. Pode ir, Rafael, vai. Se você me permitir, eu tenho já um questionário montado que eu utilizo para montar as pessoas, para montar público. Que cara, já tem tudo. Eu mando para a galera e, inclusive, recomendo ferramentas que são free para você enviar o questionário para as pessoas. Assim, vai ajudar demais a montar as pessoas. Nós estamos aqui, vou agradecer até todos os participantes aqui, o chat bombando, o Igor está me ajudando aqui, está coletando as perguntas. Todo mundo quer material, todo mundo quer contato da Catrine, todo mundo quer contato do Rafael. Estou achando que eu sou mais feio aqui, ninguém me pediu contato meu, viu, Catrine? Só que eu vou me arrumar melhor, assim. Então, obrigado. Faltou o perfume, Nelson. Faltou o perfume. Obrigado a todo mundo, de verdade, que tirou um tempinho, que investiu para entender do negócio, que veio nos escutar. Obrigadíssimo, Catrine, por sempre a sua parceria, já de tantos anos, esse carinho que você tem com os nossos clientes. Rafael, que eu não conheço há tanto tempo, igual eu conheço Catrine, mas é como se conhecesse, que a gente trocou ideia tão rápido, é uma pessoa extremamente aberta e que vê que está assim, com a mão para ajudar o varejista. E como eu vivo de varejo 19 anos em tecnologia, o papagaio, a única coisa que eu sei repetir, eu fico muito feliz com novas gerações, com pessoas entrando e com essa vontade de ajudar o varejo, que é de verdade o ponto da TS hoje, né? A frase da TS é como descomplicar a vida do meu cliente lá, como descomplicar o momento dele no varejo. Quero agradecer à ATS pela oportunidade, à JN2, a de 0 a 100 por estar aqui com todos os seus, né, os seus cavaleiros de ponta estão aqui, Catrine, Rafael, e a essa turma toda. E quem quiser mandar e-mail sobre assuntos de e-commerce, quem sabe a gente faz uma outra sala de um bate-bola geral, de uma conversa sobre outras dúvidas que talvez hoje não foram tão fortes aí, ou nós nos conversamos sobre elas, né? Pode ser assim, pessoal? Pode ser.
Perfeito. Obrigado de verdade, Catrinha, obrigado. Obrigado ao público que está aí nos ouvindo. Muito obrigado mesmo. Um abraço para todo mundo, viu? Show de bola. Obrigadão aí para todo mundo. Prazer. Mandei aqui meu Instagram para vocês e um grupo no Telegram que tem muito conteúdo lá para vocês. Fiquem à vontade aí para entrar em contato, legal? Estou aqui para ajudar vocês. Obrigado, Nelson, Catrine, galera. Até a próxima aí. Pessoal, obrigada. Nelson, obrigada. Obrigada a vocês, Igor. Continue contando com a gente. Essa parceria que você falou começou já tem um tempo e eu tenho certeza que ainda vai perdurar por muito tempo. Conte comigo para o que precisar. É isso aí. Show de bola, galera. Parabéns aí pelo evento. Foi muito legal mesmo. Muito conteúdo aqui. Galera repercutindo bem. Parabéns aí. Um abraço. Obrigado, gente. Tchau. Tchau. Abraço.